Só vai ser a mesma ideia que se aplica para corte, se aplica também para empacotamento. A diferença é que no corte nós vamos ter uma peça maior e a partir dela vamos encontrar ali como que devem ser as menores, e no empacotamento nós vamos ter no corte nós temos a maior e a partir delas obtemos a parte menor, e no empacotamento nós temos as partes menores e a partir delas chegamos no container, né, no objeto inteiro. Então aqui o exemplo que eu vou utilizar é com base em corte. Qual que é a ideia que nós temos aqui? Pensem no seguinte a título de exemplo, que nós temos uma chapa de aço que ela tem 10 unidades de comprimento de altura e 16 de largura. Então, se fosse pensar até aqui como se colocássemos dentro do Excel com quadradinhos, poderia pensar isso. Uma chapa que tem 10 de altura e 16 de largura, né? Então, cada aqui seria um quadradinho de uma unidade 1 por 1. E aqui nós temos um exemplo de preenchimento dela. Então, se pega lá essa peça do tipo 1, ela tem um tamanho de 3 de altura por 8 de largura. Aqui, ó, 3 de altura, 8 de largura. É aqui como se nós tivéssemos, nesse caso, duas dessas peças do tipo 1. E assim por diante, tem as peças do tipo 2, peças do tipo 3 e peças do tipo 4. E nós queremos que cada uma dessas chapas que nós cortaremos tenham no máximo duas peças do tipo 1, duas peças do tipo 2, duas peças do tipo 3 e duas peças do tipo 4. E podemos ainda colocar aqui um esquema de qual que é uma perda máxima que nós queremos nessa chapa. No seguinte sentido, o que esse 0,1 aqui está representando? Se nós temos uma chapa que é de 10 por 16, o tamanho dela em área é de 160 unidades de comprimento ao quadrado. Então, uma perda de 0,1, que é uma perda de 10%, significa que nós não queremos nessa chapa uma perda superior a 10%. E isso vai acabar norteando aqui a execução desse algoritmo que eu vou apresentar para vocês. Isso daqui, se quisesse ser, se colocasse que a perda máxima permitida é de 0%, é que nunca poderia ter perda, teria que usar ali a chapa inteira. E se colocasse uma perda máxima de 100%, poderia ser qualquer configuração. O que nós temos aqui é colocar. Vai criar aqui o que é chamado de buildings, que são coisas que nós estamos construindo. Os 4 primeiros buildings são esses buildings aqui triviais. É nós pegarmos a peça 1, peça 2, peça 3 e peça 4. Então, a peça 1, né? Então esse building 1 é composto da peça 1 e ela tem tamanho 3 de altura por 8 de largura. Se nós pegarmos nela específica, não tem desperdício, né? Se pegasse só naquele corte que for realizado, não tem aqui nenhum desperdício. Depois, o building 2, que é composto pela peça 2, somente 7 por 5. O building 3, que é composto pela peça 3, 3 por 6. E o building 4, que é composto pela peça 4, é tamanho 4 por 6. Aí nós vamos aqui para a construção dos próximos buildings. O que é isso daqui? 1 na horizontal. Eu vou pegar e fazer esse desenho aqui numa planilha do lado, para nós entendermos. Então eu vou copiar isso daqui, que vai ficar um pouquinho mais fácil para nós entendermos. Tá? Vou colocar aqui aqueles originais que nós temos lá. Só, se nós pegamos o primeiro aqui deles, tá? Ele tem lá 3 de altura por 8 de largura. Então vou pegar aqui e deixar só um negocinho assim, só para deixar isso aqui
mais certinho, vou colocar como sendo... Vou colocar um pouco, dá até para ser um pouco menos. Colocar aqui 3 de largura. Fica basicamente um quadrado aqui. Então o que nós fazemos a junção na horizontal de um building 1 com o building 1? Se nós pegarmos um deles aqui, tamanho 3 de altura por 8 de largura, aqui já está 3 de altura, 6 de largura, até aqui o L, 8 de largura. Isso daqui, e eu até vou deixar tudo mesclado, é a gente pegar e ter um building 1. Se nós colocamos eles, dois buildings do bloco 1, direto um do lado do outro, nós estamos aqui com uma peça que ela vai ter ocupação de tamanho 3 por 16. E não tem qualquer desperdício que aconteça aqui. De maneira que nós temos aqui então um novo building, que é o building 5, que ele é composto por uma junção do 1 com o 1 na horizontal, e isso gera um tamanho 3 por 16, e está aqui com uma perda zero. Outra possibilidade, juntar o 1 com o 1 na vertical. No lugar de ter nessa configuração, nós teríamos algo assim. E daí o tamanho seria 6 por 8, e também não tem nenhuma perda interna aqui acontecendo. De maneira que tem esse building aqui 6, composto pelo 1 e o 1 juntando na vertical, com tamanho 6 por 8, com nenhuma perda interna. Outra possibilidade que a gente poderia pensar aqui é juntar, deixa eu desmesclar tudo isso daqui, juntar o 1 com o 2 na horizontal. O que seria juntar o 1 com o 2 na horizontal? O 2 ele tem tamanho 7 por 5. Então tem aqui 7 de altura, 4, 5, 6, 7, por 5 de largura. Isso daqui vai definir lá, tudo isso, o nosso novo building. Se nós analisarmos, esse aqui vai ter uma perda interna de tamanho 3 por 8. Ou seja, tem uma perda aqui de 24. Essa perda de 24, ela é superior a 10% de 160, de maneira que é maior do que a perda máxima permitida. Por isso, nós não vamos considerar esse como sendo um building válido. Uma outra possibilidade de juntar o 1 com o 2 seria pegar e juntar aqui na vertical eles. Juntando 1 com o 2 na vertical, teríamos aqui um bloco de tamanho 10 por 8 e teria aqui esse desperdício, essa perda de tamanho 7 por 3, que é uma perda de 21, também superior lá ao 10%. Então, esse building também é descartada a construção dele. Próxima possibilidade é nós fazermos o 1 com o 3 na horizontal. Como que fica o 1 com o 3 na horizontal? O 3 tem tamanho 3 por 6. Então, esse daqui seria o nosso building lá, colocaria aqui o 3. Então, juntando o 1 com o 3 na horizontal, vai gerar um building de tamanho 3 por 14 e com zero de perda interna. Isso daqui, nós vamos ter então o 1 com o 3 na horizontal, gerou um de 3, tamanho 3 por 14, que nós demos o nome lá de building 7, e a perda dele é zero. Da mesma forma, poderia pensar em tentar colocar o 1 com o 3 na vertical. Fazer essa montagem aqui. Colocando 1 com o 3 na vertical, nós vamos ter aqui um building de 6 de altura por 8 de largura. E a perda interna aqui de 6 unidades. O 6 é menor que o 10% do 160, né? Ou seja, o 6 ele é menor do que 16, então esse building aqui é aceito. E assim nós podemos seguir
sucessivamente, fazendo todas essas combinações que nós temos aqui desses primeiros nossos elementos. De maneira que quando chega aqui nessa parte que foi até o 18º, nós tivemos a construção de todos eles, tá? Ó, nós tínhamos aqui, juntando cada um deles 2 a 2 os que eram possíveis. 1 e 2 na horizontal, 1 e 2 na vertical, não aparecem aqui, porque caía naquele caso lá de ter uma perda maior que a perda máxima permitida. Tá? Então, nós chegamos aqui no final de uma iteração completa de juntando. Nós fizemos todas as combinações e junções horizontais e verticais desses buildings que nós tínhamos aqui anteriormente. Uma vez que nós fizemos isso, nós temos agora uma nova lista de buildings. Nós temos esses 18 buildings aqui. E daí nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a junção daqueles 4, agora pensando aqui para esses 18. Só que além desse critério que eu já fui falando para vocês aqui durante, que era o da perda interna, tem um outro critério a ser observado, que é quantos que nós podemos ter, quantos itens de cada um dos tipos dentro da mesma chapa. Então, esse item que é lá o 3/8, esse item 1, tem colocado lá uma restrição que pode ter no máximo 2 dele na chapa. Então, aqui tem uma contagem de quanto que nós temos de cada um deles. Então, ó, aqui que tem 1 do 1 e 0 dos demais. Esse aqui tem 1 do 2 e 0 dos demais. Esse aqui 2 do 1 e 0 dos demais. 1 do 1, 1 do 3, 0 do 2 e 0 do 4. E além disso, essa outra parte que tem aqui é referente ali à questão de área que acaba sendo sobrando. Bom, isso daqui, então agora eu poderia começar nessa nova iteração aqui, juntar lá de novo nós fazermos, se for pegar aqui o do 1 com 1, na horizontal e vertical, ele já existe. Então, agora, tentar colocar o 1 com o 5 é uma combinação nova. Só que essa combinação de colocar o 1 com o 5 junto, nós vamos esbarrar nessa quantidade de itens que tem de tamanho 1. Né? Só pode ter lá no máximo 2. E aqui, no 1, nós temos uma unidade, no 5 nós temos 2, juntando as duas teríamos o 3. Então isso aqui não é nem testado. E assim por diante nós vamos fazendo. Até que ao final desse processo todo executado, nós vamos ter aqui as listas de todas as possíveis boas combinações. E aqui, se pegar uma delas, por exemplo, nós temos aqui, olha esse caso, o que é o Building 102. Ele tem tamanho 10/16 com 0 de perda. Ou seja, esse aqui é um building que ele ocupou o nosso espaço inteiro. Não sobrou nada. Seria um 0 desperdício fazer o corte dessa maneira daqui. Vamos ver se tem mais algum outro que seja de desperdício 0. Tem aqui também. Esse configuração 80 também é uma configuração tamanho 10/16 com desperdício 0. Tem essa outra que é desperdício 0, só que essa daqui é tamanho 7/12. Então é perda 0 interna, mas ainda sobra pedaço nessa placa que é 10/16. Tá? E assim por diante. De maneira que essas duas soluções que nós temos aqui, ó, essa que é o do Building 102 e a do Building, se não me engano, 80, são soluções que levam lá a uma composição de tamanho 160, tendo 0 de desperdício. Então, seriam ali soluções ótimas desse problema. E agora nós podemos recuperar essa solução. Como que nós recuperaremos isso? Então, vou fazer isso daqui um passo a passo com vocês. Então, nós temos que o Building 80,
ele tem tamanho 10 por 16 e é composto como sendo, alinhando o 5 como 60 na vertical. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar um de tamanho 10 por 16, vou tirar todas essas mesclas que nós temos aqui e vou fazer esse daqui como sendo lá 10 por 16. Tá? Vou deixar isso aqui até com a nossa margem, centralizar e dizer que esse daqui é o nosso building 80. Como que é composto esse building 80? Ele é composto pelos 5 e os 60 na vertical. Vamos ver como que são os buildings 5 e 60. O building 60, ele tem 7 de altura e 16 de largura, e o building 5, ele é um building que tem 3 de altura e 16 de largura. Ou seja, o que nós temos aqui, né? Então, recapitulando, o 80 é composto pelos 5 e o 60. O 60 tem 7 de altura e 16 de largura. Então, na verdade, o que tem é pegar isso daqui e fazer da seguinte forma. Vou colocar até bem no passo a passo aqui. Nós temos isso daqui como sendo o building 5. Isso aqui é o nosso building 5. E isso daqui é o building 60. Agora, vamos pegar lá o building 60 e ver como que o building 60 é composto. O building 60 ele é composto pelo 11 e o 16 na horizontal. Vamos ver quais são os tamanhos deles. Então, o 11 tem tamanho 7 por 10 e o 16 tem tamanho 7 por 6. Então, isso daqui a gente pega assim. Aí, o 11, então eu vou desmesclar isso daqui. O 11 era lá 7 por 10. Aqui é o 11. E aqui é o 16. O 16 está ali do lado, composto pelo 11 e o 16 na horizontal. Agora vamos pegar quem que é o nosso building 16. Nosso building 16, ele é composto pelo 3 e o 4 na vertical. O 3 tem tamanho 3 por 6 e o 4 tem tamanho 4 por 6. Então, isso daqui, vou pegar aqui e desmembrar. Isso daqui, 3 por 6 é o building 3, que o building 3 é a própria placa original, né? A própria necessidade de corte original 3, e aqui o 4. E o 11, ele é composto pelo 2 e o 2 na horizontal. O 2 tem tamanho 7 por 5. Vou pegar isso daqui e fazer o seguinte, que tem 2 e o 2 na horizontal, tem tamanho 7 por 5, exatamente isso daqui. Pegar isso daqui. Esse daqui é o nosso 2. E aqui é o 2 também. Está tudo certo na parte da margem. E por último aqui o 5. Vamos ver lá como que o 5 é composto. O 5 ele é composto pelo building 1 na horizontal com o building 1 na horizontal. O building 1 tem tamanho 3 por 8, que é lá a nossa peça original. Então isso daqui nós vamos pegar e ter que 3 por 8 vai estar aqui. Isso daqui é o building 1. E aqui também tem lá o nosso building 1. Dá para colocar aqui a borda também nele. Beleza. Então aqui nós temos a maneira de fazer o corte. Isso daqui, esse algoritmo, ele é específico para cortes guilhotinados. O que é o corte guilhotinado? É pensar que, né, como o próprio nome já diz,
que é possível cortar com uma guilhotina. Não precisamos ficar fazendo recortes neles. Então o que a gente pode ver aqui? Que poderia fazer esse corte guilhotinado seguindo a própria maneira de construção aqui da nossa solução. Faria-se um corte de guilhotina aqui, né, separando esses biurins 5 e 60. Depois, o 60 pode ser separado com um corte de guilhotina aqui entre o 11 e o 16. Lembrando que já foi cortado aqui do 5, né, então já está livre ali a parte da guilhotina. Depois, o 16 cortado ao meio tem o 3 e o 4, né, um pouquinho ali por cima da metade. O 11 fazendo o corte nele aqui bem na metade tem o 2. E o 5 cortando ao meio tem lá os dois biurins 1. Então isso aqui a gente pode fazer com o corte guilhotinado. E esse daqui vai ser um método ali que vai nos gerar qual que é o corte bom em termos de ter menor perda para esses problemas de corte bidimensional guilhotinado. Então isso daqui é o algoritmo da Wang. Então isso aqui já tem alguns anos esse método, ele funciona ali para o corte bidimensional. Aí vem alguma pergunta, né, que é comum de aparecer. Tudo bem, dessa forma aqui como que nós fizemos, nós chegamos em casos de que nós vamos ter ali ao final 2 do tipo 2, 2 do tipo 1, 1 do tipo 3, 1 do tipo 4. E em problemas práticos, muitas vezes o que vai aparecer é o seguinte, que do tipo 1 nós precisamos de 100 unidades, do tipo 2, 150, do tipo 3, 80 e do tipo 4, 200. E daí a gente vai querer fazer esses cortes com o menor número de chapas possíveis. Essa segunda parte do problema não faz parte aqui do nosso estudo nessa disciplina. Mas como que nós usaríamos esse método da Wang para ajudar a construir isso? O que nós temos aqui construídos são padrões de cortes e bons padrões de cortes. Então, esses padrões de cortes poderiam ser utilizados lá como colunas dentro de um modelo de programação linear. E daí, com base nos padrões de cortes definidos aqui, nós conseguiríamos resolver um modelo de maneira a termos essas unidades aqui atendidas com o menor número de chapas possíveis. Então, isso aqui é uma parte de um problema maior, mas é um problema que por si só, o de trabalhar como realizar esse corte com perda, já merece um destaque em termos da literatura, um destaque acadêmico. Foram aí 20 e pouquinhos minutos, uma sequência apresentando. Alguma dúvida aqui nesse método antes de eu seguir o conteúdo? Professor, pode disponibilizar. Posso? Aham. Faço sim essas planilhas daqui. Faço ela como está aqui, eu copio, colo e passo para vocês. Esse 2 aqui seria o máximo que você pode ter desse item na chapa. Não. Só a seção de máximo. E daí, se quisesse trazer com a demanda, seria esse tratamento que eu tinha colocado aqui para depois gerar no modelo de programação linear. Essa parte de colocar esse máximo, você poderia até pensar, pô, mas por que eu vou querer limitar, né, esse máximo? Poderia colocar aqui ilimitado de cada um, né, de maneira que ficasse, né, vou colocar até assim, como se fosse 999, para representar ali um infinito, e a limitação fica só no tamanho da chapa. Quando faz isso, qual que é a desvantagem, Daru? Esse número de buildings válidos pode crescer bastante. Porque daí, nesse caso, vou pegar aqui, por exemplo, juntar o building 1 com o building 5, nós nem juntamos, embora pudesse fazer essa junção vertical, porque estouraria essa quantidade aqui permitida na chapa. Exatamente.
porque você tem menos restrições para a geração desses padrões. E daí você pode acabar. E daí, naturalmente, o que vai acontecer é que o algoritmo vai demorar mais. Tá? Ele continua funcionando, mas exigindo um tempo computacional maior. Beleza? Aí fica naquele velho trade-off aí, né? Em termos de qualidade, restrições que flexibiliza e como que fica para resolver. Mas é possível. Assim como essa parte que eu coloquei aqui de qual que é essa perda. Qual que é o objetivo da perda interna? De colocar um limite para ela. É também já eliminar blocos ao longo do caminho, né? Se for analisar aqui o que seria juntar um, dois, tanto na horizontal como na vertical, já foi eliminado. E assim como outros lá na frente que acabam sendo eliminados porque não daria certo em função da perda gerada. Então, é um algoritmo, só que a implementação dele é até que simples, tá? Não é uma implementação tão complicada. Vai ficar aí também para vocês pensarem nessa implementação dele para ser realizada, tá? Desse método daqui. E daí, de novo, qual que é a vantagem ali com todos os recursos que já foram vistos dentro do C Sharp? Esse desenho que tem aqui pode ser feito lá dentro do C Sharp, né? Consegue pegar aqui e desenhar como que corta cada uma das chapas. Conseguir ter isso, seja qualquer problema que trabalhe de otimização combinatória, quando chega na resposta visual final, é que você tangibiliza para qualquer um. Né? Se você tem isso aqui numa situação prática, em que chega lá para o operador, ó, tem que cortar nesse formato daqui, ele não precisa só saber de nada, de todo esse processo do algoritmo da Wang, ou mesmo que daí isso já viesse com diversas chapas com ter sido cortadas, porque teve a resolução pelo problema de programação linear, a parte matemática ele nem precisa saber. Né? Mas você consegue transformar toda essa parte científica interessante em um resultado visual e prático que depois consegue ser implementado. Tá? Então, isso aqui é um outro tipo de problema que tem ali um desenho ao final da solução, assim como vários outros da otimização combinatória. Então, isso daqui é uma das maneiras de resolver problema de corte bidimensional. Tem uma outra maneira de resolver problema de corte bidimensional que funciona da seguinte maneira. Só, aqui nesse caso, vou pegar exatamente esse exemplo que nós temos, tá? Que nós estamos limitando o número de cada um desses itens em 2 por chapa. Então, eu vou pegar aqui até abrir uma nova planilha e vou colocar uma sequência assim, ó. 1, fazer aqui 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. E vou fazer o mesmo caso, mesma coisa que eu tinha feito ali naquele exemplo. Vou pegar isso daqui e colocar como largura da coluna, diminuir aqui para 3 para ficar mais quadradinho, e deixar que a nossa chapa tem esse tamanho aqui, 10 por 16, tá bom? Vai ser melhor não mesclar isso aqui tudo, deixar só assim. Isso aqui é a nossa chapa, tudo bem? Esse bloco 1, vou copiar aqui as informações, embora fique até um pouco desajeitada na forma como está. Esse bloco 1, ele tem tamanho 3 por 8, beleza? Então 3 de altura por 8 de largura. Colocar para vocês imaginarem o seguinte. Isso daqui é uma fila de blocos a serem inseridos. De forma que todo bloco ele cai aqui pelo canto superior esquerdo e termina no canto inferior direito. Então o que isso significa?
Eu tenho lá um bloco de tamanho 3×8. Vou até desenhar esse bloco aqui e daí arrastando vai ficar talvez um pouco mais legal para mostrar isso para vocês. Eu tenho isso aqui que é um bloco lá que é o bloco 1, tá bom? Esse bloco 1, ele vem aqui de cima, ó. Ele caiu do céu e vem. Tem espaço para ir mais para baixo esse bloco ainda? Tem, né? Tem espaço para ir mais para baixo? Tem. Tem espaço? Tem. Até que chega uma hora que não dá para ir mais para baixo, porque cairia para fora da chapa. Então eu começo a movimentar para a direita. Foi para a direita, direita, até que chega aqui no fim dele. E encaixou lá o bloco 1. Aí depois disso, tem um novo bloco 1, que é o segundo elemento que está aqui nessa fila. Aí a mesma coisa. Esse bloco vem, desce. Não tem mais como descer, não tem como ir para a direita. Terminou aqui, bloco 1 inserido. Próximo elemento é o bloco 2. Aí o bloco 2 tem lá um tamanho de 3, 4, 5, 6, 7 por 5 de largura. Então tem aqui esse nosso bloco 2. Esse bloco 2, nós vamos fazer a mesma coisa. Esse bloco 2, ele vem daqui de cima, não tem mais como ir para baixo, né? Porque já está ali no limite, mas tem como vir para a direita. Veio o bloco 2 para a direita, aqui o bloco 2. Aí a gente pega mais um bloco 2. Pega mais um bloco 2, veio aqui de cima, não tem mais como vir para baixo, tem como vir para a direita, veio aqui o bloco 2. Aí a gente pega o bloco 3, que tem tamanho 3 de altura por 3, 4, 5 por 6 de largura. Pega esse bloco 3 aqui. Aí ele vem daqui de cima, desce. Não tem mais como descer, não tem como ir para a direita. Terminou aqui. Vou lá, faço de novo. Pego um bloco, novo bloco 3, que é o próximo da fila. Desce, não tem mais como descer, não tem mais como ir para a direita. Terminou aqui. Pego o próximo da fila, que é um bloco 4, que é tamanho 4×6. Então tem aqui 4×6 de tamanho. Fizemos isso, é lá o bloco 4. Vem aqui de cima e não tem como encaixar, né? Não tem espaço para encaixar. Aqui ele estaria lá até para fora, não caberia na chapa. Então não entra. Pego o próximo da fila, que também é um bloco 4. Vem de cima, também não tem espaço para encaixar, não entra. Terminamos isso daqui, colocando todo mundo que nós tínhamos na fila e chegamos nessa construção aqui de placa. Se nós tivéssemos uma outra sequência, por exemplo, uma sequência 4, 2, 1, 1, 3, 4, 2, 3. Chegaria numa outra construção, certo? Porque daí viria primeiro com o 4. A gente pegaria aqui, teria lá da mesma forma, né? Não vou mesclar, que vai ficar ruim se nós mesclarmos essa chapa, só colocar aqui as bordas em torno dela. Aí vamos fazer a mesma coisa, vou copiar aqui, vou fazer mais esse exemplo, daí isso aqui é já suficiente aí para vocês conseguirem seguir. Então, primeiro bloco da fila é o bloco 4, que é um tamanho 4×6. Então vou pegar aqui 3, 4×6. Agora sim, faz lá o bloco tamanho 4×6, que é o bloco 4. Faço a mesma coisa.
venho aqui de cima, né? Baixo, 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 não tem mais como ir para baixo, vem para a direita. Depois bloco 2, que é tamanho 7 por 5. 3, 4, 5, 6, 7 por 5 de largura. Tem isso daqui como sendo o bloco 2. Pegamos o bloco 2, vem lá de cima, agora vai até para desenhar aqui certinho. Vem de cima, veio, 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 não tem mais como ir para baixo, vem para a direita, parou, encaixou aqui o bloco 2. Aí o bloco 1, tamanho 3 por 8. Então vou pegar aqui e fazer o bloco 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazer a mesma coisa aqui agora com o bloco 1, 3 por 8. Te pega o bloco 1, não tem mais como vir para baixo, né? Veio até aqui para baixo, vai para a direita, aqui. É o fim dele. Tá lá o bloco 1. Esse pedaço aqui tá morto, né? Nós não vamos conseguir fazer esse esquema de corte de guilhotina. Aí vem mais um bloco 1, que é o próximo ali da fila. Te pega o bloco 1, vem para baixo, parou aqui, não tem mais para a direita, parou aqui. Qualquer um desses próximos blocos, 3, 4, 2, 3, não vai ter mais como entrar. Por mais que tenha esse pedaço daqui livre, se nós ocuparmos esse pedaço, nós corremos o risco de perder a possibilidade de corte guilhotinado. Tá? Então, aí, em termos de problema prático e matemático, nós temos que pensar duas coisas. Se nós vamos permitir somente corte guilhotinado, o que é algo muito comum em termos produtivos, eu não vou pegar e no algoritmo fazer passos que possam permitir cortes não guilhotinados. E daí, por mais maluco que possa parecer com esses pedaços aqui sobrando, isso aqui é o que nós tivemos como sobra dessa sequência que foi colocada. Se for característica que pode fazer corte não guilhotinado, aí pode pensar em estratégia de aproveitar esses espaços. De início, podemos pensar simplesmente só nesses cortes guilhotinados, tá? Não precisa se preocupar com cortes não guilhotinados. De maneira que esse problema que nós temos aqui de fazer o corte é parecido com o problema lá de flow shop permutacional? É. Exatamente. O que muda, a essência que muda é a nossa forma de calcular a função objetivo, né? Lá, no caso do flow shop permutacional, a função objetivo era o make span. Aqui nesse caso, o que pode ser uma medida da função objetivo? A sobra, exatamente. Essa perda que nós temos aqui. Quanto que. Pode falar. Ah, isso daí de colocar horizontal e vertical é uma outra possibilidade, tá? A gente pode fazer isso do horizontal e vertical e daí colocaria aqui uma outra atribuição de qual que é o sentido. Eu deixei da maneira assim, quis deixar primeiro o do mais simples possível, que é que nós não estamos rotacionando, que é exatamente nessa posição que tem ali, mas se quisesse tratar ele com as rotações, quais duas maneiras de fazer isso, tá? Uma delas, pegar e ter aqui a sequência e depois algo para dizer se é horizontal ou vertical, ou já ter associado aqui se é horizontal ou vertical. Porque essa sequência daqui não necessariamente todo mundo que está na sequência conseguirá entrar aqui. Então, nessa sequência pode ter
o 4 horizontal, o 4... Vamos supor, eu posso ter aqui dois elementos 4, certo? Né? Se nós tivermos com essa restrição aqui sendo aplicada. Então, o que pode ter aqui? Pode ter duas vezes o 4 horizontal e duas vezes o 4 vertical. Eles aparecem aqui nessa sequência. De maneira que quando vai inserir, verifica-se se o 4 já foi inserido duas vezes. Se ele já foi inserido duas vezes, né, já inseriu o máximo que ele é possível, dado o limite dele, vai para o próximo da sequência. Né? Então, são as maneiras aí possíveis para trabalhar. Né? Vai cair de volta, que não vai ter uma única maneira, mas tem essas alternativas. Desse momento aqui, se quiser tratar sem a preocupação do horizontal ou vertical, pode fazer assim tranquilamente. Quando nós pensamos nele, no caso bidimensional, é ali horizontal e vertical. Quando pensa em tridimensional, o número de rotações é maior ainda. Além disso, tem casos de problemas que são do tipo tridimensional que acabam sendo tratados de maneira bidimensional. Imagine que isso aqui fossem todas caixas, que todas elas tivessem a mesma profundidade e tivesse orientação já pré-definida. Imagine, por exemplo, que isso aqui fosse uma caixa de copos ou um item frágil que tivesse uma posição definida. Né? Às vezes quando aparece, até compra alguma coisa, aparece o seguinte. Deixa eu achar aqui para inserir. Às vezes aparece um negócio desse estilo aqui, né? Quando compra algo, aparece uma seta ali para cima, né? Às vezes aparece... Fazer aqui, daí rotacionar isso. Às vezes pega uma caixa e aparece isso daqui na caixa, né? Dizendo que ela tem que estar virada para cima. Então imagine que a gente estivesse olhando aqui a altura e a largura e tivesse a profundidade, e tudo isso aqui é caixa de maneira que todas têm a mesma profundidade. Nós estamos fazendo aqui um carregamento de um pallet ou de um container que acaba se reduzindo no bidimensional e que nem tem como fazer as rotações, porque se pegasse e rotacionasse essa caixa, perderia aqui qual que é o sentido dela de orientação. Então, sempre pensar nisso, né, de como que é a essência do problema prático, o que é o mais complexo. É o que você tem o tridimensional que não tem problemas de rotação de caixa, e daí acaba tendo diversas possibilidades, assim como nós podemos chegar nesses casos de que poderia ser um problema tridimensional, mas com características particulares, de todas as caixas terem a mesma profundidade, poder ter o empilhamento delas dentro desse limite daqui, mas mantido qual que é o sentido dela, mantida aqui a orientação. Então, esse caso daqui, até quando eu falei para vocês que estava na dúvida de se colocaria primeiro os problemas de corte, empacotamento ou problema de clusterização, o motivo de ter trazido primeiro esse problema aqui de corte e empacotamento é por poder ter essas semelhanças para a maneira de resolução com o que nós já tínhamos visto lá no flowchart permutacional de realizar busca de soluções melhores dada uma permutação. Então a mesma coisa que consegue aplicar aqui. Essa parte vai ser um pouco mais trabalhosa do que aquele make span que nós fizemos lá no caso do flowchart permutacional. Mas a essência é a mesma e ali como o próprio Daru colocou, a diferença é que agora aqui a nossa função objetivo é ter a menor sobra, ter essa menor perda. Ok? Que ok sofrido esse? Que ok? Exatamente, aqui vai pegar ter esses controles das posições. Exatamente. E para ter lá, se nós soubermos lá
qual que é o início x e o início y dela. Como nós sabemos qual que é a altura e qual que é a largura, nós sabemos onde que ela começa, onde que ela termina. Conseguimos desenhar aquele retângulo. Tem, aham. Exatamente. Exatamente isso. Então, e daí, isso é uma coisa que eu acho bem, pelo menos particularmente, eu acho bem legal dos problemas de otimização combinatória. Você pensa em um problema de definir make span e você vai lá num problema de fazer corte bidimensional em chapa e ver que às vezes o algoritmo para resolver, a parte matemática de resolução em si, é basicamente a mesma. O que muda é só a maneira de calcular a função objetivo. Mas em termos de o que fizer de busca tabu para um, vai funcionar de busca tabu para outro. O que fizesse usar simultaneity, o que fizesse para um, ia funcionar aqui para o outro. Aham, uhum, exatamente. É isso aí, que o framework é o mesmo. E qual que é a essência dele? Calcular valor objetivo. Está aqui como cálculo valor objetivo para outro problema. E todos os problemas que vocês vejam que pode ser encarado como algo de colocar permutacional, né, de você trocar a ordem da sequência, você consegue usar tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Isso daqui, igual a gente fez com começa pelo topo da ideia se vai para a direita, tem algumas variações. Podia começar pela cima, ir para a esquerda, começar por baixo e subir. Aí tem todas essas possibilidades. Oi. Se você seguir isso de sempre para baixo e para a direita, você tem a garantia que vai conseguir fazer um corte guilhotinado. Se você for para baixo, para a direita e para baixo, eu vou dizer assim, eu não consigo te responder agora se tem a garantia ou não do guilhotinado. Talvez você perca a garantia do guilhotinado, tá? Ah, pode ser. Maneira. Fazer uma sequência de guilhotina, né? Tem que pensar o seguinte, sempre assim, que mesmo aqui não é qualquer guilhotina que pode passar, né? Aqui não poderia passar de primeira. Aqui tem que passar primeiro aqui, depois aqui e depois aqui. Mas existe uma sequência guilhotinada. Então é com isso. E daí esse exercício que o Daru fez é um bem comum em termos quando faz o design de algoritmos. Primeira coisa, tentar ver se acha um contra-exemplo. Se acha um contra-exemplo e fala assim, pô, se eu for para baixo, direita, baixo, eu vou acabar caindo. Eu conheço uma situação que eu possa cair em algo que não seja mais possível, corte guilhotinado, já é suficiente para mostrar que fazer isso perde a garantia da guilhotina. E daí, de novo, volta naquela pergunta, naquela questão inicial que eu coloquei, né? Qual que é o objetivo final? Se o nosso objetivo final foi para uma aplicação que só vai ter corte guilhotinado, nós não vamos poder produzir soluções ótimas que acabem envolvendo cortes não guilhotinados. Às vezes fala assim, o corte tem que fazer com a tesoura ou com alguma outra forma, né?
Tesoura é uma maneira bem informal de falar, né? Você poderia ter de uma forma que vem de cima e faz o corte múltiplo. É. Tinham aqui, né? É, agora, o problema é que assim, às vezes você pega esse caso, se tivesse o 6, beleza, ia encaixar aqui certinho e continuaria guilhotinado. Mas será que para qualquer tamanho de placa isso continuaria valendo? Ah, então isso daí tem que pensar. Ok, pessoal, de hoje era isso que eu queria passar para vocês, né? Conseguir terminar ali uma ideia de implementação de busca tabu e introduzir esse problema aqui do corte bidimensional guilhotinado, tendo passado tanto um algoritmo ali da Wang, como esse outro algoritmo que você consegue ter ele com base em uma sequência permutacional. Se não tiver qualquer dúvida ou comentário a mais, de hoje nós encerramos aqui. E daí na quinta-feira nós temos aula de novo, né? O, o da serra, o que é a maneira mais comum de tratar é você incluir no tamanho aqui da peça. Então vamos supor que a peça tem o tamanho 3 por 8. Só que quando eu vou passar a serra, eu perco meio por causa da serra. Então você colocaria que ela teria o tamanho de 4 por 9 para considerar o meio em cada um deles. Tá? Isso você até acaba gerando um problema. Vou pegar bem esse caso aqui que fica fácil de mostrar para você, tá? Eu vou, para fazer sentido isso, pense que essa chapa aqui tem 18 de largura, tá? Porque senão não caberia aqui da maneira como está. Então você tem aqui 4 por 9 e aqui 4 por 9. Só que na verdade você perde meio aqui e aqui perde meio. Então você perderia 1,5 no lugar de 2. Então, para fazer isso, acaba até superestimando um pouquinho essa perda pela serra. Só que se nós pegarmos e não fizermos isso, você corre um risco de, às vezes, acabar faltando, né? Você fala assim, não, vou colocar só de um lado, mas daí pode faltar do outro. Então aí vai conforme o exemplo em si. Mas a essência mais comum é trazer aqui para dentro desse tamanho aqui da placa para que nela já esteja contemplada essa perda devido à serra. Tá? Beleza? Porque na chapa, né, você não sabe, na chapa não dá para trazer porque você não sabe exatamente quantas que terão na largura e quantas que terão na altura. Então daí joga para a peça. Aí faltou. Sim, e daí na hora a serra foi um pouquinho mais espessa do que a caneta, né? É. Tá, nós podemos colocar. Aí se você colocasse na peça, o que você está fazendo, se for pensar nesse teu exemplo da linha, é que você estaria fazendo a linha mais grossa. Né? Então você está aumentando o tamanho que aquela peça ocupa. E daí considerando que um pedaço, aquele pedaço da linha grossa seria perdido no corte. Foi mais pela tentativa.
Então tá bom. Só, então é isso aí. Aí eu vou pegar e disponibilizar o código lá no mesmo link do GitHub e esses vídeos lá no mesmo link no YouTube. Qualquer coisa daí, vão anotando aí e trago. Nós temos aula na quinta-feira, certo? Acho que lá pelo plano de aula tem aula na quinta-feira. E daí, nos acho que nessa quinta-feira é aquele esquema de metade, né? Metade da aula ali eu vou deixar material, vídeo para vocês e na outra metade nós fazemos aqui ao vivo. Beleza? Pessoal, então, até mais. Obrigado aí pela atenção. Até quinta-feira.